Minha mãe saía para dar aula, então a TV foi muito babá eletrônica, né? Eu ficava na frente da TV, vendo novela principalmente. A gente via tudo, né? A gente via até o Jornal Nacional, as notícias mais cabrosas. Anos 80 e 90 não tinha muito filtro, né? A gente, criança, via violência, via sexo, tudo que passasse na frente da TV, a gente estava consumindo meio sem filtro. Então, eu via... Eu lembro muito, assim, 1985, que foi um ano muito chave da minha infância, que eu tinha 7 para 8 anos de idade, e foi um ano de ouro das novelas da Globo, assim, foi um ano que às 6 passava A Gata Comeu, que é uma novela que marcou a infância de todo mundo, às 7 passava Tititi, que era uma super novela de comédia, e às 8 Rock Santeiro, que é talvez a primeira ou segunda maior novela da Globo. Então, eu acho que é um ano que qualquer criança que passou na frente da Globo meio se encantou pelas novelas e ficou com esse vínculo afetivo com as novelas até hoje, assim, né? Muitos amigos foram abandonando, né? Muitos pararam de ver novela, mas você sempre acha um ou outro que continuou um pouco esse vínculo afetivo, assim. Cara, você foi lá no Túnel do Tempo. Gostei. A Gata Comeu. Cara, eu assisti, bicho. É uma novela que pegou as crianças, né? As crianças têm uma paixão por A Gata Comeu até hoje, assim. É muito louco. E Rock Santeiro, nem precisa falar. Aquela negócio do mistério. Exatamente. As músicas de Zé Ramalho ali, a trilha sonora bateu pesado. Isso, personagens inesquecíveis, né? Senhorzinho Malta, Viúva Porcina, as novelas de cidadezinha do interior, que é algo que marcou muito a nossa infância. Marcou muito, muito mesmo. E a Tititi é aquela parada das 7, né? A novela das 7, que a galera é padrão. Isso. Desde aquela época que já vinha com esses roteiros da novela das 7. Isso, não, era a novela passada no mundo da alta costura, e a grande rivalidade entre Victor Valentim e Jacques Leclerc, né, Reginaldo Faria e Luiz Gustavo. Era a época de grandes atores, como a gente tem muito menos hoje em dia, né? A novela da Globo hoje, seja das 6, das 7 ou das 8, ela tem no máximo 2 atores veteranos por novela. Na época eram todos grandes atores de teatro, né? Não tinha tanto padrão da beleza, então eram atores não necessariamente bonitos, mas grandes atores de teatro. Então isso faz muita diferença, né? Eu ainda gosto de ver novela antiga para ver o padrão de atuação, assim. Cara, você falou uma coisa também bacana, né? O padrão da beleza. O negócio era mais raiz mesmo. Sim. Sim. Então, tipo, que nem a gente viu o Sassamutema. Isso. Tipo assim, ser um protagonista e não tem nada de beleza. Nada. Era com a Maitê, não era? É. E aí faziam, tipo, né? Ela se encantou, aquele amor singelo, aquela parada mais... Sim. É até meio estranho a gente falar, né? Atores que não eram tão bonitos, mas é fato, assim, né? Lima Duarte, Ari Fontoura, Paulo Gracindo, super ator de teatro. O cara foi o Bem Amado, Odorico Paraguaçu. Não eram atores conhecidos pela beleza. E hoje em dia você tem mais esse padrão, né? Que começou no final dos anos 90, se fortaleceu nos anos 2000, e hoje é o padrão mesmo, né? Tem que ser bonito. Então você tem um ou outro ali que sai do padrão. Agora vamos pra Vale Tudo. Sim. A gente vai brigar aí com a questão antropológica dos anos 80 para 2025. Sim. Fala o que destacou, o que não destacou. Levanta a sua crítica aí. Nossa, foi uma novela absolutamente polêmica, né? Muitos questionamentos, muitas mudanças no texto, muita gente, assim... pessoas ali, mais ou menos da nossa geração 40 a mais, que não viam novela há muito tempo, pelo menos desde a Avenida Brasil, desde 2012, estavam sem ver novela e falaram, bom, vou ver Vale Tudo, porque é a grande novela, né, a grande novela icônica que marcou a história da Globo, e é muito louco como até as novas gerações, o pessoal 20 e poucos, 20 e pouquinhos, mesmo que não tenham visto a novela original, que já estava no Globoplay, já tinham ouvido falar de Vale Tudo. Eu tenho uma cena que ficou na minha cabeça. Eu fui no cinema um dia, no Cine Sesc, ver um filme, e eu vi um casal, geração Z, ali, 19, 20, 21 aninhos, e a menina tava com o celular vendo a primeira chamada do remake de Vale Tudo e comentando com o namorado assim, olha isso, a mãe vende, a filha vende a casa da mãe e foge com todo o dinheiro pro Rio de Janeiro, que absurdo. Eu falei, olha isso, uma pessoa de 20 e poucos anos que muito provavelmente não viu nenhum capítulo da original, mas já estava fisgado por aquela história, já estava querendo ver o remake. Então, assim, o remake pegou todo mundo. Pessoas que viram a de 88 queriam ver para comparar, e pessoas que nunca tinham visto, mas já tinham ouvido falar daquela força do... É isso, né? É a força do ícone mesmo, assim. Vale Tudo original é um ícone que as pessoas já tinham ouvido falar e estavam, assim, já predispostas ao engajamento com o remake.
E aí foi aquela briga, né? Pessoas foram vendo, algumas pessoas gostaram, outras foram abandonando já no começo. Tenho vários amigos que falaram pra mim assim, olha, eu vi o primeiro mês, mas depois não aguentei e larguei. E gente que foi vendo até o final com muitas ressalvas, até a reta final, aquele capítulo final, o desfecho da Odete Roitman. Quem não matou Odete Roitman, né? Odete não morreu. E aí foi um último capítulo realmente muito criticado, né? Porque a maneira como eles mostraram esse Odete não morreu foi absolutamente injustificado. Nada, assim... queijo suíço era pouco para tanto furo no gênero policial ali, né? Então não matou, beleza, mas como é que ela não morreu? O que que aconteceu? Não foi bem justificado, então assim, gerou muita revolta. E tava comentando com o Renato que até hoje conhecidos vêm falar comigo, porque sabem que eu cubro novela, e vêm falar com aquela angústia nos olhos, assim, Thiago, o que aconteceu com o Vale Tudo? Você vê um olhar perdido das pessoas, meio desoladas, assim, meio... Meu Deus, que decepção, que frustração. Então, assim, eu até hoje não encontrei alguém que tenha defendido o remake até o final. Assim, foram muitas frustrações e decepções, passando pela treta ali da Thaís Araújo com a autora, com a Manuela Dias, o que fizeram com a Raquel do remake tomou um tombo que a original não tinha tomado, né? De voltar a vender sanduíche na praia, e tocou em várias feridas aí da pretitude, da questão preta, de... Pô, por que a Raquel Branca de 88 ela só subiu sem parar e a Thaís Araújo do remake voltou pro fundo do poço, perdeu tudo, voltou a perder tudo, enfim. Eu acho que teve muitas coisas mal manejadas. E eu acho que foi um capital cultural da Globo, essa marca Vale Tudo, que a Globo foi meio matando a pauladas ali. Seja pelo texto, seja pela coisa do excesso de merchans, né? Que virou meio que a grande piada em torno do remake. Merchan atrás de merchan, capítulos com 4 merchans, um atrás do outro. Que o merchan é uma coisa que, ok, você tem um outro pontual, mas é uma coisa que te tira do pacto ficcional ali, né? Você tá acompanhando a história e aí, de repente, tá ali Raquel vendendo Coca-Cola, né? O Jarbas dirigindo o BYD. É um merchan em excesso que acabou prejudicando a trama. Mas claro que, né, para a Globo foi um grande negócio, porque foi o cofrinho do ano, junto com o BBB, eles conseguiram uma receita ali que eles nunca tiveram igual em nenhuma outra novela. Então, chega um momento que o dinheiro fala mais alto e televisão, principalmente TV aberta, também é isso. Falei demais. Não falou não. A gente vai entrar a fundo aqui no tema. Vamos falar da questão da sociedade. O balanço que você tem, positivo ou negativo? De Vale Tudo? De Vale Tudo. Sobre o que chegou pra você. Até de público. Então, o público 40 a mais tem uma visão. O público jovem teve qual visão? Quero que você só entregue pra gente isso daí pra entender. Olha, eu diria que o balanço foi um pouco mais negativo do que positivo. Por quê? Porque esse lance do merchan virou um pouco piada demais, assim, do tipo, nossa, que novela com excesso de merchan. E eu acho que foi uma novela que gerou um certo medo nos espectadores de qualquer idade com os remakes. Do tipo, agora, depois de Vale Tudo, qualquer remake que a Globo propor, agora tá rolando a história da não um remake, mas a sequência de Avenida Brasil, né? Que tá seriamente nos planos da Globo, eu acho que não para 26, mas para 27, essa sequência de Avenida Brasil deve sair. Por conta do certo trauma coletivo que Vale Tudo gerou, as pessoas estão ouvindo essas notícias de sequência de Avenida Brasil e estão meio arrepiadas. Meu Deus, mas isso vai dar certo? Vai dar bom? Vai ser bom fazer isso? Mas não vão estragar a história original? Então, acho que Vale Tudo gerou um certo trauminha do que a Globo pode fazer com remakes e sequências. Mas eu acho que esse trauma, como tudo em televisão, é o famoso fale mal, mas falem de mim. Então, assim, Vale Tudo gerou uma imensa repercussão, mesmo que tenha sido a repercussão negativa. Então, o fale mal, mas fale de mim funciona em televisão, né? Então, qual foi o legado que Vale Tudo deixou? Todo mundo falou muito. Foi, sem dúvida, a novela mais assistida e mais comentada do ano. Então, nós críticos temos um pouco a função de botar o dedo na ferida, mostrar que a qualidade não foi tão boa, tal, mas a repercussão foi inegável. Então, a Globo não vai largar
entregar tão cedo essa estrutura dos remakes das sequências, porque é algo que já vem com um buzz garantido, né? Vamos fazer uma sequência de Avenida Brasil, todo mundo que viu a Avenida Brasil já vai comentar, já vai querer engajar, então vivemos na era do engajamento, sabemos disso, e a TV faz parte também dessa mecânica, né? E quando você fala da questão de não entregar a questão da Odete Roitman, é justamente vira meio série europeia de suspense. Você assiste, no final você se frustra, porque não falou nada com nada ali, não entregou nada. Exatamente. Então a galera ficou mais ou menos nessa questão. Porque é isso, assim, né? Tá, a Odete não morreu, mas o que aconteceu? Ela estava viva. Só que assim, na sexta-feira a gente descobre que ela não morreu. Na segunda-feira, 4 capítulos antes, a gente estava vendo toda a perícia da polícia dentro do Copacabana Palace do apartamento. Aquele cadáver dela ali, ela morta durante horas e horas e horas. O delegado vai lá, analisa, dá um texto longo na frente do cadáver da Odete. Então, o que aconteceu? O que ela tomou ali para ficar viva sem que ninguém reparasse durante 6, 8, 10, 12 horas, assim? Nada fez sentido, né? Fico imaginando um americano, principalmente esses roteiristas de filme policial de Hollywood, pegando essa última semana de Vale Tudo, o americano vai gargalhar, né? Vai falar, meu Deus, isso aqui é absolutamente cheio de furos, não dá para acreditar no que aconteceu, né? Ficou muito mal explicado. Eu acho que quem mais salvou esse final de Vale Tudo foi o Alexandre Nero, que falou numa entrevista lá que a gente tem que acreditar que tudo aquilo que a gente viu tá dentro da cabeça do Freitas, né? Do Luiz Lobianco. O Freitas imaginou que a Odete estava viva e a única explicação pra coisa ter rolado, assim. Então vamos acreditar que foi uma fantasia da cabeça do Freitas, porque na realidade, assim, aquilo não tem explicação nenhuma, né? E sobre remakes ainda você entrega, assim, Pantanal. Pantanal foi sucesso. Foi um grande sucesso. E aí fizeram novamente, também foi sucesso. E aí eles entram com a outra na sequência, que aí deu que uma flopada. Renascer Entra e aí não fica tão legal. Pois é, então, Renascer é uma novela que eu defendo muito esteticamente. Eu acho que foi uma novela muito bem feita, mas que realmente não teve a audiência nem o engajamento que a Globo queria. A Globo pautou o remake de Renascer por conta do sucesso de Pantanal e não teve o mesmo retorno. Eu acho que o balanço que ficou na Globo foi, putz, talvez a gente tenha feito rápido demais, talvez tenhamos que ter dado um intervalo de uns 5 anos aí entre uma e outra. Como foi uma coisa muito rápida de 2022 para 2024, talvez as pessoas ainda estavam ali com o sabor de Pantanal na boca e não entraram. E também porque Renascer não é uma novela tão icônica quanto Pantanal. Foi um grande sucesso, mas Pantanal é do nível dos mitos, igual Vale Tudo, assim, né? Pantanal é uma novela que cravou na memória do espectador de uma maneira muito mais enraigado, assim, do que Renascer. Então, assim, difícil encontrar explicação, mas de fato não teve o mesmo engajamento nem a mesma audiência, tanto que a Globo já estava ali na lista para talvez fazer um remake de Rei do Gado, e essa ideia foi arquivada, né? Do tipo, não, já que Renascer não foi tão bom, deixa Rei do Gado pra lá, foram para os remakes urbanos, fomos agora para Vale Tudo, enfim. E Vale Tudo foi um grande sucesso. Então, assim, eu não acho que a Globo vai ter nenhum pudor em talvez pensar num novo remake de Gilberto Braga. Agora a pauta é sequência de Avenida Brasil, né? Mas como Vale Tudo bombou em repercussão, eu acho que eles logo vão pensar em outra coisa também. Falando em texto, o mundo mudou. A gente sabe, tem que se adequar ao texto. Sim. Mas as pessoas também têm sede de não trazer o passado, aquela nostálgica também, mas de mudar um pouco ou colocar um pouco de tempero, pra não ficar essa coisa também, tipo, tudo é cancelamento, tudo tem medo, tudo a gente tem que pisar em ovos, manter um pouco a autenticidade. Sim. Como um cara que assisto, eu fico vendo que às vezes falta um pouco isso, essa ousadia. Pantanal manteve um pouco mais o texto. Renascer muda muito. E quando chega Vale Tudo, aí você pode me corrigir, muda-se um pouco mais, porque tem a questão política da Globo, ela entrar um pouco e pisar em ovos. Se mantesse, conseguisse manter um pouco a questão política dos anos de 88 para Vale Tudo agora, eu acho que daria um tempero melhor.
Com certeza. Você também enxergou isso? Concordo plenamente. Eu acho que a grande crítica que se fez a Vale Tudo é que não entrou na discussão política como a original tinha feito. A gente entende, né? É a maior emissora do país, atende à pressão de patrocinadores, precisa estar o tempo inteiro num diálogo com o mercado publicitário e não pode ferir suscetibilidades. Vivemos um mundo polarizado hoje, né? Entre esquerda e extrema-direita, que dificulta a discussão, mas eu acho que algo mais podia ser feito, algo mais podia ser explorado. Eu acho que haveria meios de o texto ter entrado numa discussão, sem falar em Lula e Bolsonaro exatamente, mas falando das questões e das defesas da extrema-direita e da esquerda hoje em dia. Isso poderia ser feito com uma certa habilidade. Não precisamos dar nomes, não precisamos, ou talvez um personagem que fosse mais da extrema-direita e outro que fosse mais de esquerda, a briga entre eles. Eu acho que isso traria até mais engajamento para a novela, que não fosse só o engajamento do merchan, enfim. Agora, sim, a Globo hoje vive num grande fio da navalha, que eu, como crítico de televisão, é uma das coisas mais interessantes de acompanhar, porque é isso, a TV é uma grande vitrine que não pode dizer qualquer coisa hoje em dia, ela pode ser atacada ou cancelada por qualquer coisa, né? No momento que a extrema-direita cresce no Brasil, a gente teve esse grande movimento anti-Globo, né, de certas pessoas de extrema-direita, de certos setores da igreja evangélica. A gente sabe disso, né? Pastores que nos cultos diziam: não vejam a Rede Globo é uma rede do demônio, tem que ver só a Record, tem que ver as séries bíblicas, a Globo defende os trans, a Globo defende, né, os personagens gays, isso é um absurdo, bababã. Então a Globo está o tempo inteiro nesse grande fio da navalha, que é a TV aberta, né? As séries do streaming já não sofrem essa pressão. E a TV aberta vive o pior dos mundos hoje em dia, que é queda de audiência e ainda assim uma pressão imensa. Qualquer capítulo que entra no ar na Globo hoje, não dá nem 20 minutos, você já tem os cortes, você já tem as críticas, você já tem a galera cancelando. Então é um jogo difícil de se fazer. A Globo fica no fio da navalha, Vale Tudo, talvez tenha sido um pouco politicamente correto além da conta, e ainda assim teve todas as polêmicas, teve a briga de Thaís Araújo, enfim, é muito difícil, porque é um espectador babando na internet para comentar, para criticar, para cancelar, e a emissora tentando não ser cancelada. É muito difícil. Ô Ti, eu vou entrar nessa questão justamente porque assim, a introdução da novela, ela já vem muito forte e impactante, que é a música da Gal Costa. Sim. Brasil, mostra tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. E aí, o que acontece? É uma música muito emblemática, muito forte, que já fala da novela. E aí, quando entra na questão do texto e na questão da política, entra muito, eu não vou falar nem morno, frio. Uhum. E como você mesmo falou, a gente não precisa levantar bandeiras, mas falar que a política no Brasil, ela continua da mesma forma que a dos anos 80 para agora. Sim. Que a gente sabe aí, independente de partido, do que se acontece na corrupção. E aí o que acontece? A Globo, na novela, ela não consegue contextualizar. A introdução vem muito forte. Sim. E é justamente esse resumo que você passa pra nós aqui hoje no TikTok. Sim, e resumindo o que você falou, o Brasil não mostrou a sua cara no remake, né? O remake não mostrou, é triste. Basicamente, exatamente. E a questão da Thaís Araújo, passa um resuminho pra nós aí. Qual foi essa polêmica? Tá, a polêmica foi a seguinte: a autora Manuela Dias decidiu, num dado momento, fazer uma breve reviravolta na personagem da Raquel, que não tinha acontecido na novela original. Foi um recurso de folhetim, de novela clássica, mas que eu acho que a autora não pensou em todas nas suscetibilidades, no quanto ela feriria a pauta preta e as demandas da comunidade preta hoje no Brasil. Que foi a Raquel, na novela original, ela só tem uma ascensão social irreversível. Então, no começo da novela, ela tá vendendo sanduíche natural na praia, e aí ela vai crescendo o seu negócio da Paladar e virando a dona de uma grande cadeia de restaurantes e de catering, como se falava nos anos 80, que é fornecer comida para aviões e tudo mais. Então, ela é uma empresária de sucesso que tem uma carreira apenas em ascensão. E no remake, a autora decidiu, por um momento em que a Odete Roitman descobre que a irmã dela, tia Celina,
era sócia da Raquel. Ela descobre isso e dá um golpe para tirar a Paladar da Raquel, para comprar a Paladar da Raquel e deixar a Raquel na miséria de novo. Então, num dado momento, a Raquel, digamos assim, volta ao fundo do poço e volta a vender sanduíche natural na praia. Ela toma um tombo na sua carreira de empresária. E aí, o que aconteceu? Isso já começou, quando foi anunciado que isso aconteceria, o pessoal, principalmente os espectadores negros, ficaram furiosos de que isso ia acontecer. Imediatamente lembraram que a personagem da Thaís Araújo, numa novela anterior da Manuela Dias, que era Amor de Mãe, também toma esse certo tombo no final de Amor de Mãe. Então já começou-se uma grande gritaria nas redes sociais. E aí, a Thaís Araújo vai na abertura de uma exposição no Rio de Janeiro. Ela é entrevistada por um repórter da Quem, um repórter que ela já conhecia, que já tinha uma certa relação, e o repórter pergunta sobre essa decisão da autora, e a Thaís Araújo fala muito francamente, fala, pois é, eu também fiquei decepcionada quando eu recebi esses novos capítulos e vi, e falei, puxa, vai voltar a vender sanduíche, que coisa estranha. Ou seja, ela fez uma crítica à autora da novela dentro dessa entrevista. E aí a coisa pegou muito mal na Globo, porque é claro que a Globo tem umas certas regras, eu não sei como isso rola dentro dos contratos, tá? Mas é claro que nenhum ator de um elenco de novela da Globo, especialmente os protagonistas, podem ou devem criticar abertamente os autores de suas novelas em entrevistas. Porque imagina que se a moda pega, a Globo tem um mega problema. Imagina se todo e qualquer ator de uma novela no ar resolve dar uma entrevista dizendo, olha, eu não estou contente com os rumos do meu personagem. Então isso criou um grande mal-estar na Globo, mas eu entendo que, ok, a Thaís falou demais, talvez a Thaís não devesse falar dessa maneira, mas a Thaís estava também nessa entrevista dando uma satisfação ao público dela. A Thaís tem milhões de seguidores nas redes, ela tem milhões de seguidores negros que sabem que ela é a grande atriz negra brasileira hoje em dia, a atriz de maior visibilidade. Então não tem como a Thaís não ouvir. Ela fala isso na entrevista, ela fala, eu quero que os meus seguidores saibam que eu estou ouvindo e lendo tudo que eles estão comentando nos meus posts. Então eu acho que esse grande conflito que rolou, ele é muito emblemático do jogo que acontece hoje entre TV aberta, imagem dos artistas, o que eles recebem de opinião e de pressão das suas comunidades, e cada artista tem a sua própria comunidade de seguidores. Então eu acho que foi um conflito que mostrou o quanto existe um jogo muito delicado a ser feito. E assim, Thaís talvez não devesse, por contrato com a Globo, fazer a crítica do jeito que ela fez. Talvez, mas assim, ela expôs uma ferida, né? Uma autora branca não estava atenta a questões da comunidade preta que ela deveria estar atenta, enfim.